Olá, sejam bem-vindos. Eu me chamo Tatiana Amaral e este é o Em Construção, o seu podcast sobre temáticas do curso de Engenharia Civil, um projeto da Escola de Engenharia Civil e Ambiental da Universidade Federal de Goiás. Este é o episódio número 57 do Em Construção, no qual nós iremos falar sobre conceitos e métodos avançados em Lean Construction. Hoje nós iremos falar sobre Lean Construction. Para quem não sabe o que se trata, ela é uma filosofia que visa otimizar processos, eliminar desperdícios, maximizar o valor entregue ao cliente, adaptando os princípios do Lean Construction, sistema Toyota de produção, para a construção civil. Em resumo, a Lean Construction visa reduzir desperdícios, melhorar a eficiência, aumentar a colaboração, focar no cliente e melhorar continuamente. Mas, enfim, né, como isso funciona na prática? Como se traduz na prática? Quais são os desafios e as oportunidades de aplicação dessa temática, dessa metodologia para a área de construção civil? Hoje, para falar sobre esse assunto, está conosco o professor titular do Departamento de Engenharia Civil e pesquisador do NORE, que é Núcleo Orientado pela Inovação da Edificação na área de Gestão e Economia da Construção, docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil, Construção e Infraestrutura, no qual atua como orientador de mestrado e doutorado. O professor Formoso desenvolveu programas de capacitação em Lean Construction em parceria com diversas entidades setoriais, como o SEBRAE do Rio Grande do Sul, SENAI da Bahia, SENAI do Rio Grande do Sul, Sinduscon do Rio Grande do Sul, Sinduscon de São Paulo, Inovacom Ceará, Sinduscon Paraíba, ADEME Alagoas, entre outras. Participou da implementação do sistema Less Planner em mais de 80 empreendimentos, como parte de projetos de pesquisa, programas de capacitação e consultoria, e desenvolveu projetos de pesquisa e inovação sobre Lean Construction, em parceria com diversas empresas no Brasil e no exterior. Formoso, nos conte um pouco mais sobre os destaques na sua experiência profissional para os nossos ouvintes e seja muito bem-vindo ao podcast Em Construção. Obrigado, Tatiana. Quero agradecer imensamente a oportunidade de participar deste podcast, né, e falar um pouco sobre os muitos anos de trabalho que eu tenho na área de Lean Construction, né, trabalhos acadêmicos, né, também trabalhos de interação com a indústria, trabalhos que não foram realizados só por mim, né, na verdade eu sempre trabalho em equipe, né? Os nossos projetos, os nossos trabalhos de capacitação e inovação sempre envolvem outras pessoas, alguns professores, colegas e muitos alunos envolvidos aí ao longo de vários anos. Bom, eu pensei em falar um pouquinho sobre a evolução da Lean Construction, né? Já que eu atuo há tanto tempo nessa comunidade, né? Então eu pensei em falar um pouquinho, começando falando sobre isso, depois mais adiante sobre algumas tendências, né? Então é interessante porque a Lean Construction está completando aproximadamente 35 anos, né? Começou lá no início dos anos 90, né? Teve dois trabalhos fundamentais, né? O trabalho do Greg Howell e Glenn Ballard, né, que foi o desenvolvimento do sistema Last Planner, que foi ali no início dos anos 90, um trabalho essencialmente prático. Né? Então, eles tinham várias ideias, né? Já tinham bastante experiência em estudos de produtividade, de planejamento, e resolveram desenvolver um sistema, né, que recebeu esse nome, Last Planner, e, ao mesmo tempo, isso é muito interessante na Lean Construction, surgiu um trabalho, uma base conceitual, mais ou menos ao mesmo tempo que o sistema Last Planner, que foi o trabalho do professor Lauri Koskela, né, que estava nos Estados Unidos na época, né, estava fazendo um sabático na Universidade de Stanford, e ele conheceu o Greg Howell e o Glenn Ballard, e eles começaram a interagir nessa época.
também foi em 92 o primeiro encontro de Lean Construction, né? Então, assim, foi a gênese, né, da comunidade de Lean Construction. No Brasil começou em 96, né, um movimento pela Lean Construction. Eu participei do primeiro GLC exatamente em 96, em Birmingham, na Inglaterra, e começaram algumas iniciativas, né, aqui no Sul, no Rio Grande do Sul, principalmente pelas parcerias entre universidade e empresa, e também algumas iniciativas em São Paulo, né? O primeiro IGLC no Brasil foi realizado em 98, né, na Praia do Guarujá. Então, assim, o Brasil começou muito cedo, né? Tanto por participação de universidades, como também por iniciativa das empresas, né? Então, naquela época, tinha poucos países envolvidos, os eventos eram pequenos, né? Eu me lembro que esse de Birmingham, nós ficamos numa sala de aula que deveria ter, assim, em torno de 20 pessoas, né? Então, era algo bastante pequeno. E queria destacar isso, né? Que desde essa época o Brasil sempre se destacou, né? Nós já realizamos 13 GLCs no Brasil, depois teve em 2000 em Gramado, desculpe, 2002 em Gramado e depois em 2011 no Ceará. 2011 não, 2013 no Ceará, em Fortaleza, foi um grande sucesso, já era um evento bem maior, né? Outra coisa que a gente nota, né, ao longo dos anos, né, nós sempre tivemos uma participação muito grande no IGLC, que é o evento anual do International Group for Lean Construction. Eu me lembro que agora, num evento recente na Nova Zelândia, o Brasil era o país que tinha mais artigos publicados, né? Não necessariamente todos os autores brasileiros morando no Brasil, alguns já morando no exterior, mas assim era sempre está entre as três países que mais publicam no IGLC. E aí eu destacaria, né, algo que eu considero muito importante na evolução da Lean Construction no Brasil, que envolve muita interação universidade-empresa. Tá? Então, os vários grupos que trabalham hoje, né? Vocês aí em Goiânia, nós no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Ceará, que é um estado que se destaca muito, a Bahia e vários outros, né? Todas essas regiões, todos esses estados têm um grupo de pesquisa dentro da universidade que interage muito com a indústria. Tá? Então, essa é uma característica do Brasil, né? Uma abertura que existe de parte a parte para desenvolver trabalhos conjuntos. Isso é fundamental. Eu diria que hoje os países que mais têm avançado da Lean Construction, né? Tem muitos outros países agora envolvidos, eles têm essa característica. Estados Unidos, os países da Escandinávia, o Chile é um outro país que se destaca muito, eles têm essa forte interação universidade-empresa. Eu acho que a universidade, eu participei há pouco tempo de uma discussão sobre isso num evento na Inglaterra, né? Eles estavam falando muito a dificuldade que eles têm na Inglaterra de integrar a universidade e empresa. A universidade traz dois benefícios. Primeiro, nós temos um exército de alunos e professores muito grande que pode apoiar a indústria, principalmente as pequenas empresas, na evolução, na implementação de Lean Construction, né? Segundo, a universidade, ela, de uma forma geral, né, traz credibilidade, traz análise crítica para aquilo que a gente faz em termos de Lean Construction. Tá? Então, isso é muito importante. Nesse evento que eu participei na Inglaterra, foi um seminário sobre Lean Construction na Universidade de Nottingham. No final do evento, se começou a discutir e tal, e uma das coisas que eles falaram que Lean Construction é uma expressão que estava um pouco desgastada, né? Talvez exatamente por uma falta de participação da universidade, né? Um espírito crítico, uma preocupação com neutralidade, credibilidade, né? Então, eu vejo isso como uma grande vantagem que nós temos no Brasil. Me orgulho muito do Brasil,
nesse movimento da Lean Construction por trazer essa integração entre academia e indústria. Não, o Rio Grande do Sul, sem dúvida, ele tem um destaque aí significativo, não só nas aplicações, como nas pesquisas e em diversas publicações. Você comentou sobre a interação, né, desses diferentes grupos aí com as empresas. Eu acho que seria interessante você, às vezes, talvez destacar, né, alguns exemplos práticos de empresa que adotaram ferramentas, enfim, metodologias relacionadas à Lean Construction e que obtiveram sucessos. Você quer dar destaque em alguma aplicação ou um destaque para alguma empresa? Certamente, são muitas, né? Eu vou citar algumas, né? Mas não são as únicas. E não necessariamente as melhores, né? Mas eu destacaria porque algumas estão há bastante tempo assim trabalhando com Lean Construction, né? Aqui no Rio Grande do Sul a gente tem algumas empresas, eu destacaria um destaque nacional e até internacional, e a Cirela Goldstein, aqui de Porto Alegre, né? Uma empresa que tem uma longa jornada de Lean, começou lá nos anos 90, né? Eu acho que foi uma das primeiras empresas a trabalhar com Kanban, né? Nas obras, né? Juntamente com algumas empresas do Ceará. Uma empresa que começou com o programa da qualidade, então eles têm uma preocupação muito grande em padronização, qualidade, né? Trabalham no mercado imobiliário, então essa padronização ela é, digamos assim, mais facilmente viabilizada, né? Porque existe mais repetição. Ainda no mercado imobiliário, eu destacaria o grupo de empresas do Ceará, né? E também estão trabalhando há muito tempo. Eles têm esse programa Inovacom, que é maravilhoso. Eu já participei de 4 módulos desse programa. O primeiro foi lá no final dos anos 90, acho que foi 98, né? Então, tem empresas fantásticas, algumas tiveram o seu auge, né? E depois foram por outros caminhos, né? A Fibra, a Serrolim, né? A Serrolim é um caso excepcional, né? Realmente uma empresa assim com vocação para inovação, para colaboração. Tem algumas outras mais recentes lá no Ceará, né? Estive ano passado fazendo um programa de capacitação sobre Lean junto à Inovacom, visitei algumas obras, eles continuam com esse movimento e talvez assim o que se destaca lá no Ceará é a colaboração entre as empresas e entre as empresas e as universidades. Então, o programa Inovacom facilita muito isso. Eles trazem muitas pessoas, muitos acadêmicos de várias partes do Brasil para trazer conhecimento, tanto em tecnologia, em gestão. Eu destacaria também algumas empresas de obras rápidas, né? Eu vou dar um exemplo, uma empresa que foi parceira nossa, HTB, né? Que tem sede em São Paulo, é uma empresa que tem trabalhado muito com Lean, né? Já há algum tempo, já teve parcerias conosco. Destaco também algumas empresas que trabalham com sistemas pré-fabricados, né? Nós tivemos uma parceria muito longa com a Medabio, que é uma empresa de estrutura metálica, né? Que teve grandes avanços, né? Tivemos várias dissertações e teses aqui no NORI, né? envolvendo a Medabio. Agora estamos trabalhando com uma outra empresa, a Visia, né? Que é uma empresa de construção modular. Tivemos um outro trabalho com a Tec Verde, né, que é uma empresa que também teve algumas práticas Lean, ainda tem, né, algumas práticas Lean interessantes. Né? Então, eu destacaria esses 3 segmentos, né? Mercado imobiliário, empresas que fazem obras rápidas, principalmente obras industriais, né, aeroportos, hospitais, né? Então, são obras normalmente para o setor privado e que precisam ser feitas num curto espaço de tempo, com qualidade, com segurança. E as empresas que trabalham com sistemas pré-fabricados, né? São empresas que normalmente gerenciam um projeto,
fabricação, logística e montagem em obra, né? Então, é um segmento também importante. Eu tenho observado também muitas empresas no exterior, né? Algumas empresas dos Estados Unidos, né? DPR, para mim, é uma referência importante, né? Uma empresa participa muito do GLC já há vários anos, sempre tem artigos. Alguns anos atrás, fui visitar uma obra, a construção de um hospital, uma reforma de um hospital no qual eles utilizavam planejamento TACT, né? Excelentes práticas, né? Posso depois citar algumas práticas mais específicas. Na Finlândia, tem algumas empresas super interessantes, né? A Skanska é uma empresa muito evoluída em BIM, né? Também em planejamento TACT, né? Realmente é uma empresa que se destaca. Tem uma outra empresa finlandesa, a Fira, né? Na Escandinávia, de uma forma geral, tem sido um campo de aplicação de Lean muito interessante, porque eles enfatizam muito a colaboração. Eu diria assim, mais do que em outros países, como Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, né, que também tem implementações Lean, mas eu considero que nos países da Escandinávia tem um Lean um pouco diferente, muito baseado em colaboração, uma prática bastante interessante. Você comentou anteriormente sobre Andon, né? Andon, aí falou sobre colaboração. Eu acho que seria interessante a gente discutir um pouco sobre ferramentas, né, que estão sendo aplicadas nessas empresas, né? Que você pode dar algum destaque com relação a essas implementações de ferramentas Lean, que seriam? Com certeza, né? Eu dividiria assim essas. Vou falar um pouquinho da evolução dos avanços recentes da Lean Construction, né? E destacar um pouco assim algumas tendências futuras, né? Então, o que a gente tem visto de mais interessante em Lean, né? Existe, né, vários trabalhos, né, que enfatizam, não é, a aplicação de conceitos Lean avançados, né? Talvez um dos que tenha recebido maior destaque é o planejamento TACT, né? É muito interessante porque o planejamento TACT ele foi inspirado numa ferramenta muito antiga que é a linha de balanço, que é lá dos anos 40, né? Foi criada na Goodyear, uma empresa de manufatura americana, né? Depois, lá no início dos anos 2000, surgiu um movimento dentro do IGLC de pesquisadores que começaram a trabalhar com um método de planejamento chamado Location-Based Planning, né? Planejamento baseado em localização. Foi até publicado um livro, o primeiro autor é o Olli Seppänen, um finlandês que agora é professor na Aalto University, né? E mais adiante, né, ali no início de, talvez ali por 2012, 2013, começou a se falar em TACT, né? Então, TACT é um conceito que surgiu na manufatura, é um dos conceitos mais importantes da Lean Production, ou Lean Manufacturing, né? Que é um número, né, que dá um ritmo, né? Então, por exemplo, a fábrica da GM aqui, perto de Porto Alegre, tem um takt time de 1 minuto e meio, né? Todas as atividades têm um tempo de ciclo de até 1 minuto e meio. Então, esse conceito ele tem sido adaptado ao contexto da construção civil, né? Já há algum tempo, né? E nos últimos anos, eu diria nos últimos 4, 5 anos, tem sido bastante explorado, é um dos tópicos principais lá no IGLC. Qual é a diferença, né? Na construção civil, o tempo de ciclo é muito maior, né? Então, não é um TACT de 1 minuto e meio, 2 minutos, 3 minutos, né? Mas é um TACT de uma semana, né? Algumas empresas conseguem, com sistemas pré-fabricados, um TACT de um dia, né? Mas ele precisa ser adaptado ao contexto da construção civil, porque na construção civil a gente tem mais variabilidade, né? Então, eu tenho que ter salvaguardas, né? Um outro conceito que tem avançado muito é o uso de Slack. A tradução de Slack é folgas, né? Mas as folgas não são só folgas de tempo, folgas
de capacidade que a gente normalmente chama de buffers, né? Mas existem folgas organizacionais, né? Eu preparo a minha organização para lidar com essa variabilidade. Tá? Então, tem várias formas de fazer isso, né? Por exemplo, a gente pode trabalhar com colaboração, né? Eu tenho várias pessoas pensando em problemas, entendendo problemas, desenvolvendo soluções. Então, é um tipo de folga, uma folga de perspectivas, uma folga, também um outro tipo de folga organizacional, pontos de confirmação. Eu confirmo ou não uma decisão, por exemplo, um plano de longo prazo, pode ser confirmado no médio, no curto, pode ser confirmado diariamente num daily huddle, não é uma reunião rápida de manhã cedo na obra. Então, é também um tipo de folga que se utiliza e que é fundamental para que o planejamento TACT funcione. Porque no planejamento TACT, né, eu tenho várias atividades sincronizadas. E isso torna os controles muito mais simples e eu consigo comprimir o tempo, prazo da obra. Né? Eu costumo dizer nas minhas aulas, né, a gente reduz o prazo sem fazer mais força, né, sem colocar mais gente, mediante uma cuidadosa sincronização. Mas as folgas são muito importantes. Um outro conceito relacionado ao TACT que tem surgido, né, principalmente em estudos acadêmicos, é o trabalho padronizado, que é uma forma de padronização que surgiu na Toyota, né, em que a gente padroniza o ciclo de operações. O que cada equipe faz ao longo de um ciclo de uma semana, 8 dias, 3 dias, enfim, independente aí do tempo de ciclo. Então, assim, esse é um movimento muito grande, né, que tem acontecido, aprofundar em conceitos. Um outro conceito interessante que tem surgido é o built-in quality, cuja tradução é qualidade incorporada. Então, eu integro o controle da qualidade no TACT, no tempo TACT. Então, eu vou fechar um ciclo de controle da qualidade ao mesmo tempo que a gente fecha um ciclo de produção. Então, a variabilidade decorrente de retrabalhos, ela não se propaga. Essa empresa Skanska, na Finlândia, tem excelentes práticas sobre qualidade incorporada. Então, no fim da semana, eles têm um tempo TACT de uma semana, né? Então, no fim da semana, todos os processos estão inspecionados, né? E alguns deles, se houver necessidade de pequenos reparos, faz dentro do tempo TACT. Então, pouquíssima coisa, pouquíssimas falhas de qualidade se propagam. Isso é fundamental para alcançar excelência acadêmica. Agora, aqui no Brasil, a gente está fazendo alguns estudos para tentar ampliar, né, essa aplicação da qualidade incorporada. Uma segunda linha de avanços, né, são estudos que investigam como que a Lean Construction, né, que é um pouco diferente da Lean Production, porque é adaptada ao contexto da construção civil, como que a Lean Construction permite que as empresas consigam lidar com a complexidade, né? Essa complexidade é decorrente, né, do grande número de elementos, interdependências nas obras, né? Por exemplo, um hospital tem muitos sistemas, muitas relações de precedência, e a complexidade tem um segundo componente, que é a variabilidade. Quando a variabilidade se combina com essa complexidade estrutural, nós temos muitos eventos emergentes, eventos inesperados. Então, tem vários estudos que têm mostrado que algumas práticas de Lean Construction, o sistema Last Planner, nos ajuda a lidar com essa complexidade. Tá? Então, o Last Planner ele reduz a variabilidade, né, parte, consegue eliminar uma parte da variabilidade, mas ele permite que a gente consiga lidar, conviver com essa variabilidade que não pode ser removida. Isso não acontece no Lean Manufacturing. Né? No Lean Manufacturing, a ênfase é efetivamente reduzir a variabilidade. Tem algumas folgas, claro, mas são muito pequenas. Né? Então, na construção, a gente precisa usar mais mecanismos para
lidar com essa variabilidade. E um das formas de se alcançar isso, aí eu colocaria como terceira grande tendência de evolução da Lean Construction, é mudar a forma de lidar com os fatores humanos, né? Então, se fala muito, né, que Lean está muito calcada em colaboração, tem aquelas formas tradicionais de colaboração que são bastante disseminadas, né? No sistema Last Planner, planejamento colaborativo, né? No IPD, né? Integrated Project Delivery, ou Target Value Design, né? Que são práticas de gestão de projetos, também tem uma grande ênfase em colaboração. Por quê? Porque ela permite que a gente consiga lidar com a complexidade, lidar com a variabilidade que é emergente. Colaboração, autonomia, né? Então, a construção sempre vai ter um grau maior de autonomia do que a manufatura, por exemplo, né? Então, a gente precisa preparar as pessoas para exercer a autonomia. Em sistemas complexos, né, a gestão não funciona bem se ela for muito centralizada, top-down. Ela tem que ter um certo grau de colaboração. E com isso, né, a gente tem visto no GLC um movimento muito grande para trazer conceitos muito fortes de valorização das pessoas, né? Eu estive eu falei na DPR antes, que é essa empresa americana, eu participei eles chamam de uma reunião de Big Room, né? Big Room é essa abordagem que é utilizada, principalmente quando se aplica IPD ou TVD, né? Conforme eu falei antes, em que a gente coloca as pessoas numa mesma sala, né? Colaborando. Então, elas podem fazer muitos contatos informais, né? Então, tem salas estanques, o espaço é compartilhado. Então, eu participei de uma reunião de Big Room, é uma reunião que leva uma manhã inteira da DPR. Primeiro tópico que eles falaram na reunião, psychological safety. Psychological safety significa segurança psicológica, né? Ou seja, as pessoas se sentirem livres para manifestar a sua opinião, no sentido assim de colaborar, de dar sugestões, não ter medo de fazer sugestões, de criticar alguma coisa que não está adequada, né? Isso tem algumas implicações assim super importantes, né? Por exemplo, na segurança do trabalho, né, se fala muito nas modernas práticas de segurança do trabalho que têm sido incorporadas por empresas Lean, né, se fala em o direito de não executar uma tarefa quando o trabalhador percebe que o trabalho não é seguro. Então, isso é um outro exemplo de psychological safety. Então, foi o primeiro tópico da reunião do Big Room, assim, uma discussão muito interessante, em alto nível, né, de como a gente deve promover isso dentro da organização. Isso, obviamente, é um requisito para que haja uma boa colaboração. E um outro conceito mais amplo, né, que vem lá dos japoneses, é respect for people, respeito pelas pessoas, valorizar as pessoas. Isso envolve desde relações pessoais positivas, né, combater assédio moral, por exemplo, como também até melhorar o ambiente de trabalho, assim, manter a obra limpa, organizada, é uma manifestação de respect for people. Destacaria também, assim como avanços, né, a aplicação de Lean. O Lean surgiu principalmente nas obras imobiliárias, né, mercado imobiliário, conforme eu falei antes, e obras rápidas, complexas, né? Recentemente, a gente tem visto muitos avanços de Lean em obras de infraestrutura, que são obras que são complexas, principalmente pela grande variabilidade, não tem tanta variedade de componentes, de materiais, mas tem muita variabilidade devido à intempérie, etc., né? Tem uma empresa do Uruguai, Stiller, né? Uma empresa que trabalha conosco há mais de 4 anos, que tem tido grandes avanços na aplicação de Lean na infraestrutura. E Lean em sistemas pré-fabricados, né? E hoje,
principalmente com a construção modular, tem uma série de oportunidades, né? Na medida em que a construção modular traz outros conceitos, né? Modularidade, produto plataforma, decoupling point, ponto de desacoplamento, né? Onde começa a produção puxada, né? Ponto de confirmação. Então, tem alguns casos, né? Eu citei algumas empresas, né? Medabio, Visa, Tec Verde, que têm trabalhado com esses conceitos. Há outras, né? Outras aí que têm principalmente de construção modular, né? A CNC Lafayette é uma outra empresa que tem aplicado conceitos Lean. Enfim, né? Eu acho que é um movimento muito importante porque o Lean viabiliza a construção modular de alto desempenho, tanto melhoria da qualidade, melhoria da eficiência, aproveitamento econômico da capacidade da fábrica, né? Então, as empresas que se destacam também utilizam conceitos Lean. E eu destacaria talvez um terceiro setor aí, que é um setor que é um pouco construção, um pouco engenharia mecânica, né? Que é o setor de montagem industrial, né? Inclui alguns tipos de obras industriais, né? Que tem uma área de montagem, inclui também o setor naval. Né? O setor naval tem aplicado muitas práticas de Lean Construction, inclusive aprendendo com algumas coisas que têm sido feitas em canteiros de obra tradicionais. Muito interessante isso que você está falando, são tantos conceitos, né, citados sobre resiliência, redução de variabilidade, um problema que nós temos em nossas obras aqui, muita falta de terminalidade, né, e essas interfaces entre as diferentes indústrias. Então, nós temos aqui na região centro-oeste o agronegócio, e nas últimas visitas eu tenho observado a implementação Lean no agro, e Lean Healthcare também, e Lean Office. Então, assim, essas indústrias, de modo geral, né, têm aplicado os conceitos Lean para outras finalidades, né, para outras tipologias de indústria que não são da manufatura ou da construção civil. E tem se discutido muito, Formoso, ultimamente, sobre as tecnologias digitais, os canteiros estão absorvendo muitos, né, diferentes softwares, diferentes aplicativos. Quais são as perspectivas futuras da Lean Construction dentro do ambiente? Vamos falar especificamente aqui na construção civil, utilizando essas tecnologias digitais, ampliando as aplicações desses conceitos, das metodologias relacionadas. Perfeito. Tema importantíssimo, Tatiana, obrigado por ter feito essa consideração, né? O que acontece? Assim, a construção civil ela é muito conservadora na utilização de tecnologias digitais. Né? Tem vários estudos que mostram o atraso da construção, etc., etc. Tá? Mas houve, nos últimos anos, um movimento pela digitalização na construção muito importante. Assim, né? O carro-chefe, obviamente, o uso de BIM, né? E agora, mais recentemente, outras tecnologias, né? IoT, Internet das Coisas, inteligência artificial, né? Ferramentas que apoiam a colaboração remota. Isso é muito importante, porque uma das dificuldades que a gente tem na construção civil é que as obras são distantes, os projetistas, né, também às vezes estão distantes, né? Tem empresas americanas que contratam projetista estrutural na Índia, por exemplo, né? É algo hoje em dia bastante comum. Né? Então, a ferramentas digitais para colaboração é bastante importante, né? Uma coisa que está muito na moda, né? Power BI, dashboards, né? Então a gente consegue reunir rapidamente várias informações, procurando, tem a expressão tempo real, né? Eu acho um certo exagero, né? Não é um tempo real, é um tempo de ciclo curto de geração de dados confiáveis, né? Então tem muitas coisas se modificando, tá?
E o que acontece com a digitalização? Assim, se a empresa não se propõe a desenvolver uma digitalização planejada, levando em conta suas necessidades, a digitalização vai atropelar, tá? Um dos estudos que nós fizemos aqui sobre Last Planner e complexidade, né? Era uma empresa que usava o Last Planner e tudo mais, com toda aquela estrutura longo, médio, curto prazo, né? Então, eles tinham lá o médio prazo, né? E o nosso estudo acadêmico, né, identificou que nem todas as restrições eram removidas no planejamento do médio prazo. Uma boa parte eram removidas informalmente por WhatsApp. O pessoal manda foto, vídeo, gravação, né, cobrança, né, usa muito o WhatsApp. Então, não é ruim, porque é uma complementação, vai tornar a remoção de restrições né, mais eficaz, mas começa a corroer o sistema de planejamento formal. Daqui a pouco ninguém dá bola mais para a reunião de médio prazo. Então, uma coisa negativa, a digitalização está atropelando, né, a digitalização informal está atropelando os sistemas de planejamento e controle existentes. E a gente não consegue gerenciar uma obra com WhatsApp. A construção é muito complexa, tem muitas atividades, tem muitos intervenientes, né? A gente ficaria enlouquecido, né, em fazer tudo com todas essas atividades dentro de um ambiente muito informal. Então, é uma questão importante, assim, né, de fazer uma boa transição digital, ou transformação digital, uma expressão bastante utilizada, né? E isso no Lean é importante, porque o Lean, na sua origem, né, claro que as fábricas automotivas têm alto grau de utilização de sistemas digitais, computadores, né? Mas o Lean não é a essência da gestão. Né? Desculpe, a digitalização não é a essência, na sua origem, não é a essência da gestão Lean. Né? Então, por exemplo, né, não se usa assim, os sistemas de planejamento altamente complexos, né? Quem usava isso era exatamente as empresas lá que optaram por práticas mais tradicionais. Eu vou otimizar o estoque, vou achar um nível adequado de estoque, usando programas de otimização. Né? A Toyota e outras empresas nunca utilizaram isso, utilizavam um sistema muito mais simples, né? Takt time, né? Uma digamos assim, um ideal Lean de chegar, né, de buscar o estoque zero, claro que nunca se alcança, né, mas isso torna os sistemas de gestão muito mais simples. A própria gestão visual, né, na sua origem, era algo muito baseado em papéis, cartões, né, remoção de barreiras. Né? Então, o que a gente observa? A digitalização é inevitável na evolução do Lean. Tá? Então, já existem alguns estudos que mostram que existe uma certa sinergia. Tem um artigo famoso do Rafael Sachs, do Lauro Cosquella, que falam muito nessas várias sinergias. Hoje em dia tem muita gente estudando isso, né? Entre conceitos Lean e digitalização. Mas, assim, há riscos. Né? Há riscos que devem ser cuidadosamente trabalhados, né? Por exemplo, como é que é a gestão visual digital? Né? Então, a gestão visual tradicional, ela emerge, ela vai sendo desenvolvida pelas próprias pessoas. Né? Tem um quadro branco, aí o quadro branco começa a ter post-its. Né? Então, tem uma coisa que estimula mais a participação. Quando uma empresa vai implementar uma gestão visual digital, o que acontece? Chama lá uma empresa de software, tem uma pessoa que vai conceber o sistema visual digital, muitas vezes sem envolver as pessoas. E isso acaba sendo uma coisa top-down, né?
e pode ter dificuldades de implementação. Então, assim, eu acho que a gente tem que pensar assim, numa nova Lean Construction digital, né? Tem já vários trabalhos sobre isso, tem alguns livros sobre indústria 4.0 na construção, né? Conheço pelo menos 2 livros bons sobre isso. Tem também um movimento agora falando indústria 5.0, né? Que são as tecnologias digitais da indústria 4.0, mais alguns ideais, né? Ou alguns propósitos, né? Que é resiliência, sustentabilidade e algo que está muito relacionado com o que eu falei, que é human centrality, né? Deixar as pessoas numa posição mais central, uma valorização das pessoas dentro do uso da digitalização. Enfim, é um tema assim fascinante, né? Tem grandes avanços em vários países do mundo. A Escandinávia, novamente, se destaca por ser um país com um alto grau de digitalização. Alguns países da Europa também, da Europa ocidental, têm investido bastante nisso. E nessa semana, até aproveitando a discussão né, o fator humano aí como central, em discussões com as empresas construtoras, elas estão reclamando muito do desempenho profissional, não só do trabalhador da construção civil, como do profissional, né, o engenheiro ali que está à frente das decisões. Como a Lean Construction pode ajudar esse desempenho do profissional, que é tão necessário aí nos canteiros, nas etapas de concepção de projeto e no planejamento, principalmente? Um tema importantíssimo, né? A filosofia ali não floresce se não houver pessoas capacitadas, né? Algo que tu falaste anteriormente é essa necessidade de olhar para outras indústrias, né? Olhar para a manufatura, olhar para a área da saúde, olhar para o agronegócio, olhar para, sei lá, vários outros setores, né? Isso é muito importante. A capacitação envolve, claro, conhecer ferramentas, métodos, né? Mas também conhecer os conceitos fundamentais. E o conhecimento desses conceitos fundamentais é que permite a gente adaptar as ideias de outros setores, né? Então, eu conheço várias empresas, por exemplo, que implementaram o sistema Last Planner com pouquíssimo impacto, porque elas não entenderam os conceitos fundamentais do Last Planner. Tem que entender os conceitos. Então, esse treinamento é muito importante. E tem que acontecer em vários níveis, né? Desde alta, média gerência, o pessoal engenheiros de obra, mestres de obra, trabalhadores, né? Todos eles têm que ser capacitados, né? E muitas vezes usando uma linguagem um pouco diferente, né? Mas é importante que haja dentro dessa capacitação principalmente para os profissionais de engenharia e arquitetura, que eles entendam alguns conceitos, tá? E isso, pessoal, é uma grande oportunidade, tá? Como professor, né? Eu estou há vários anos na universidade, não vou dizer há quanto tempo para não entregar, né, a idade, mas assim, já tive muitos alunos de graduação, mestrado, doutorado, alguns tiveram um crescimento impressionante profissional, né? Então, por exemplo, quem faz mestrado com a gente, uma boa parte dos nossos mestrandos hoje vão para a indústria, não seguem carreira acadêmica. E eles entram em posições muito interessante nas empresas, né? Alguns são gerentes Leans, coordenador de planejamento, coordenador da qualidade, né? E eles crescem muito rapidamente. Isso eu observo também em empresas que passam por processos de capacitação, né? Tem muitos jovens engenheiros de obra, né? Às vezes um engenheiro júnior, que aprende muito rapidamente conceitos Lean, né? E isso faz com que eles consigam gerenciar obras
relativamente complexas, apesar de não ter muita experiência. Eu sou a favor da experiência, né? Mas eu sou a favor de usar a experiência de todos, né? E o Lean possibilita isso. Bom, eu vou chamar para a reunião de médio prazo as pessoas que têm experiência para identificar e para remover restrições. Não é uma pessoa que vai fazer isso. Eu vou chamar para a reunião de curto prazo representantes das equipes, porque todos eles têm experiência e vão poder me dizer se há algum problema, se há alguma dificuldade, né? Agora eles têm que entender o PPC. Para que serve o PPC? Tem que entender que o PPC não é avanço físico, é um outro indicador. Tem que entender que é importante trabalhar nas causas, né? Então, é muito importante essa capacitação, e muitos engenheiros jovens conseguem captar isso rapidamente, tá? Então, vale a pena investir em treinamento, né? É algo muito importante. Outra coisa que acontece, né? Lean Construction mexe com as estruturas organizacionais. As empresas passam a ter menos níveis gerenciais, né? E muitas pessoas são resistentes à mudança. Tá? Isso acontece muito em nível de média gerência. Né? Então, já aconteceu várias vezes em várias empresas que a gente treina as pessoas, os engenheiros de obra abraçam, e tem lá um gerente de projetos, ou um supervisor de obras, que cuida de várias obras, que resiste, que é cético. Tá? Em muitas empresas, esse gerente acaba perdendo espaço, né? Acaba tendo dificuldades de manter aquela forma tradicional de trabalhar. Né? Então, é muito importante que se trabalhe nesse nível de média gerência também. Mas, assim, pessoal, é oportunidade, né? Oportunidade para profissionais crescerem e fazerem um trabalho muito mais interessante, um trabalho que tem um conteúdo intelectual, né? Se a gente considerar também essa preocupação da filosofia Lean, né, com qualidade de vida no trabalho, respeito a pessoas, o trabalho fica muito mais agradável, a gente consegue criar um ambiente de trabalho melhor. Eu não estou dizendo que é fácil e rápido fazer isso, né? É uma longa jornada, né? Algumas dessas empresas que eu citei, Cirela, Serrolim, Medabio, DPR, Skanska, estão há muito tempo fazendo isso, né? Então, é uma jornada bastante longa. Você falou sobre treinamento, sobre capacitação. Eu gostaria que você nos orientasse com relação a isso. Você conhece ou indicaria algum curso presencial ou online, ou algum evento que você gostaria de destacar? Bom, vou falar de algumas coisas que nós estamos fazendo aqui na universidade, né? Mas eu primeiro faria algumas recomendações gerais, assim. Aqueles que puderem, tiverem tempo, recursos, né, participem do IGLC, que é né, Annual Conference of the International Group for Lean Construction, que acontece todos os anos, em geral é junho e julho. Nós já nos encontramos várias vezes, né, Tatiana, nesses eventos. É assim, ó, é uma comunidade. Então, eu participo do IGLC desde 96, né? Então, são aí quase 30 anos, né, que eu participo. Então, assim, eu tenho muitos contatos em várias partes do mundo. É uma conferência que não é acadêmica, mistura a indústria com a academia, né? Então é muito interessante, é muito legal, um investimento assim muito bem feito, além dessa questão das relações pessoais. Eu tenho muitos amigos lá no GLC, nos encontramos uma vez por ano em qualquer parte do mundo, né? Esse ano foi no Japão, foi uma conferência maravilhosa, né? Tu estavas lá, né, Tatiana? Então, eu recomendo fortemente. Tá? Aqui no Brasil tem o Cibrajec, né, que é o principal evento de gestão da construção, que por coincidência vai ser aqui em Porto Alegre, né? É a minha universidade que está organizando. Vai ser 24, 26 de setembro, dentro da própria universidade, um prédio lindo que a universidade tem, que é o Centro Cultural, e tem uma programação assim super legal, né? Tem
Vamos ter convidados internacionais. A Iris Tomerlein, da Universidade da Califórnia, Berkeley, que é uma das principais pensadoras de Lean Construction, vai estar presente, vai ficar a semana inteira conosco aqui. Vem também alguns professores da Inglaterra, né? Vão ter várias palestras da indústria, algumas empresas que eu citei há pouco vão estar presentes, né? Algumas empresas que têm trabalhado com inovação, construção modular também vão participar, né? Então, o evento assim, é um dia e meio muito voltado para avanços na Lean Construction, né? E experiências de empresas, né? E o outro dia e meio, né? Então, quarta, dia inteiro, quinta de manhã é mais voltado para a indústria, para avanços, e quinta de tarde, sexta é mais acadêmico, né? Mas aí tem várias coisas interessantes também. Tem um workshop para alunos de pós-graduação que querem vão apresentar os seus projetos de pesquisa, que vão receber contribuições de vários professores, né? Tem o desafio de inovação, né? Então tem um prêmio para empresas que desenvolvem inovações, né? É uma tradição já no Cibrajec, já tem acontecido nas últimas edições. Vai ter alguns mini cursos. Eu vou dar um curso de produção táctil, né? Que vai ser parte do evento. Uma outra iniciativa que nós temos, bom, aqui na universidade, a gente faz muitos programas de capacitação, principalmente voltados para empresas, né? Podem ser empresas individuais ou grupos de empresas, né? Então, às vezes fazemos em parceria com Sinduscom, às vezes é um contrato via fundação aqui da universidade. Então, nós temos trabalhado com várias empresas nesses programas de capacitação, que envolvem um curso propriamente dito e implementações Lean. Essas implementações elas são muito, muito importantes para poder aprender, né? Então, são cursos de 4, 5, programas de 4, 5 meses, né? Em que tem módulos, né? E entre os módulos a empresa ou as empresas vão implementando e vão reportando nos módulos seguintes. Excelente para aprendizagem organizacional, né? Para que as mudanças ocorram dentro da empresa. Agora, em agosto, nós vamos ter um curso que é um pouco diferente, é um curso 100% virtual, né? Ele está sendo promovido aqui pela nossa fundação, a FEENGE, né? Que é uma fundação da Escola de Engenharia, junto com a Escola de Lean, né? Que é uma iniciativa de uma empresa Lean Core, né? Que está promovendo junto com a universidade esse curso, né? Então, ele é virtual, tem pessoas de várias partes do Brasil, tem algumas pessoas do exterior, nós temos 5 pessoas do Cabo Verde, que falam português também, né? Então, vão ser aulas virtuais, são 10 módulos, mais mentorias, algumas reuniões de mentorias em grupos de pessoas, né? Que vai ser fora do horário das aulas. Como eu falei para vocês, né, antes, eu valorizo muito a nossa comunidade. Então, esse curso eu vou compartilhar com 2 grandes parceiros meus, o engenheiro Alexandre Soares, né, que já participou representando diferentes empresas, já participou de vários trabalhos, assim, eu considero como uma das pessoas que tem mais experiência em implementação em Lean no Brasil. Ele fez mestrado conosco aqui na universidade e tem uma formação conceitual de Lean muito profunda. E a outra participante é a doutora Karina Bart, foi minha aluna de iniciação científica, mestrado, doutorado, trabalha há vários anos conosco aqui em projetos de inovação. Então, vai ser assim um trabalho, né, um curso com 3 instrutores, né, cada um trazendo uma bagagem diferente, né? Então, assim, convido todos aí a participar. A gente vai procurar trazer uma visão internacional também. É muito importante olhar para outros setores e olhar também para outros países, né? Então, vamos ter uma palestrante internacional, que é a doutora Patrícia Tillman, que até pouco tempo trabalhava na Bolt, que é uma das empresas destaques na implementação de Lean.
Assim, é uma primeira vez que nós oferecemos esse curso e está tendo uma grande demanda, né? Possivelmente, nos próximos dias aí, a gente deve preencher todas as vagas. Então, quem tiver interessado aí, entre em contato, né? Nós vamos divulgar o link, né? No podcast aí, então fica mais facilitado o contato. O curso começa 26 de agosto. São muito bem-vindos todos aí a participar. Curioso que tem alguns ex-alunos que vão fazer, né? Quando quando começaram a se inscrever ex-alunos, eu fiquei preocupado, né? Será que eu não ensinei direito? Mas depois, conversando com alguns, né? Vários deles disseram, eu já estudei Lean, mas eu quero me atualizar, eu quero ver assim, quais são as grandes tendências. Então, acho que esse curso vai ser uma oportunidade para o pessoal ter acesso a essas tendências. Muito interessante, Formoso. Nós vamos disponibilizar no próprio canal, né, o link para que vocês tenham maiores informações, tenham acesso a esse link de inscrição. Formoso, gostaria de te agradecer, né, agradecer a sua participação nesse episódio e abrir um espaço para você dar uma mensagem final aos nossos ouvintes. Bom, primeiro eu queria agradecer a oportunidade, né? Eu, como professor, estou acostumado a usar slides, né? Mas achei ótimo, assim, porque ficou um papo, né? A gente fica um pouco mais livre, né? Dos roteiros, né? Então, foi muito bom, Tatiana. Pessoal, assim, qual é a minha principal mensagem, né? A gente precisa modernizar o setor da construção civil, tá? Então, tem que ser um setor que execute obras mais rápidas, com melhor qualidade, com melhores condições de trabalho, né? E para isso a gente tem que fazer várias mudanças, né? A filosofia Lean é uma dessas mudanças, né? Claro, combinado com digitalização, combinado com maior uso de construção industrializada, né? Nós temos trabalhado muito com esse tripé, né? Tentando desenvolver isso de uma forma integrada, né? Então, com isso, as empresas vão se tornar mais lucrativas, as pessoas vão ter melhores condições de trabalho. Eu acho que isso pode melhorar para todos, né? Os clientes vão ficar mais satisfeitos, né? A gente vai melhorar a nossa imagem. Uma preocupação que a gente tem hoje na construção é que a construção não atrai mais mão de obra. Tem muitas empresas que, digamos, têm problema de escassez de mão de obra, apesar, né, a gente sabe que o Brasil tem aí é um país em desenvolvimento, né, que tem uma grande quantidade de mão de obra disponível, mas as pessoas preferem fazer outras coisas. Isso passa pela melhoria das condições de trabalho, pela melhoria da remuneração, que depende muito da produtividade, depende muito, né, desse processo de modernização. E isso, né, a nossa universidade está muito envolvida nesse processo, né, e é muito importante assim o envolvimento das empresas, né, diferentes tipos de empresas, construtoras, empresas de software, consultorias, né, empresas que desenvolvem subsistemas, né? Então todos nós temos que nos engajar nesse processo essa apresentação aqui está muito focado nisso, divulgar o que está acontecendo para que a gente possa melhorar o setor da construção. Ótimo. Você comentou anteriormente sobre a participação da Karina, né, Bar, nesse curso que você citou, né, nessa capacitação que você citou, e aí eu gostaria de finalizar esse episódio convidando a todos para escutar esse 49º episódio, que foi gravado aí com a Karina Bertotto Bar, falando sobre sistema de medição de desempenho com apoio à implementação da filosofia Lean na gestão da produção na construção civil, que é um tema aí, um assunto relacionado a este nosso episódio que nós gravamos hoje. Eu quero agradecer a participação, mais uma vez, do professor Formoso, né, no nosso podcast,
E agradecer a você que nos ouviu até o momento. Nos siga na nossa rede social, @emconstrução.ufg. Nos vemos nos próximos episódios. Muito obrigada e até a próxima. Em Construção, o seu podcast número 1 de engenharia civil.